processo de uma vida sincera, assim, de monge, ou relacionada à nossa essência, ele é um caminho simples. Por quê? Porque você vive sem pensar, literalmente. E esse ato de viver sem pensar é um ato de prestar atenção. A gente passa a maior parte do tempo vendo, contemplando, e retira o sonho. Os nossos professores falavam coisas fascinantes do gênero, que nós ocidentais éramos pessoas muito, muito estranhas, muito diferentes, porque nós passávamos 1/3 da vida dormindo e 2/3 da vida sonhando. E no momento em que a gente retira essa capacidade de projetar, de gerar expectativa, nós retiramos também a ansiedade. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é você se preocupar com o amanhã, tendo um corpo hoje, todos os sentidos focados no hoje, ou entrar numa condição depressiva, que é querer reter no passado, ou algo do passado, que você já não consegue carregar hoje, porque nada praticamente se repete. Então, se no momento que a gente retira a nossa mente do futuro, ou a nossa memória do passado, e elimina essas duas bagagens, as duas fantasias, né? Os dois sonhos, um acordado e um dormindo praticamente, nós entramos numa sensação de sacrum, de sagrado, que é centro, que você passa o tempo inteiro contemplando. Isso equivale exatamente a gente estar num lugar pela primeira vez, conhecendo a pessoa no primeiro dia e passando por uma experiência de algo que ninguém falou nada para a gente. Nesse estado, a gente tem a noção do sagrado, que hoje a gente desenvolve como se fosse um novo. Mas o sagrado, literalmente, é o estado de se sentir presente. Está aqui e agora. Ajuda, porque assim, a natureza, né, tinham duas lições de casa para o monge quando eu não estava bem. Porque nós passamos anos para tentar eliminar a noção de eu, a noção de ego, a ideia que a gente tem da gente. Quando a gente elimina isso, elimina também a ideia dos outros, e a gente passa a ver as pessoas do jeito que elas são. E não tem muita aceitação. É a mesma coisa que a gente olhar para uma árvore ou para um dia de chuva e falar, está chovendo. O máximo que a gente faz é colocar um guarda-chuva ou entender que a árvore é daquele jeito e que não vai mudar. Enfim, e a natureza, ela produz o que os monges pedem? Que quando você estiver fora desse estado de consciência, que você chegue perto de uma árvore ou de um lugar belo na natureza, ou conviva com crianças e animais. Porque os animais são espontâneos, as crianças são absolutamente intuitivas, que é um processo que vai além do pensar, mais sofisticado do que o próprio pensamento, que é linear. E aí a gente entra de novo em contato, ou seja, quanto mais natural um lugar, mais ele devolve para a gente o nosso estado natural. Em sânscrito chama sahaja, que significa estado natural. Você é o que você é em todos os lugares, e você não se muda, não se altera em cenário nenhum, em condição nenhuma, porque também não há o que mudar. Né? Daí é o estado do contemplador, é o estado do sagrado. E a natureza, no Japão, no Oriente, ela tem muito, muito a ensinar com isso. Os caminhos japoneses são todos para você olhar para o chão, ou seja, eles não são alterados pelo homem. O homem ele é um visitante nesse cenário. As árvores são cuidadas para caminhar numa condição além tempo, né, que é o conceito de sagrado. E tudo funciona como em sintonia. Em um determinado momento você se perde no processo inteiro e você passa a fazer parte dele. O barulho, o som, a água, tudo é uma sensação só. Nós ocidentais temos uma noção de fé, de acreditar. Acreditar é dar crédito, dar alguma coisa de graça. A experiência que tem de monges sérios, assim, nós não acreditamos em nada, somente naquilo que nós vemos. Isso é agir com ciência, como um cientista. Você está ciente que aquilo é daquele jeito e sente o mundo daquele jeito. A fé, ela aparece no momento em que você já teve uma sensação, você não está sentindo ela agora e você se comporta como uma pessoa que espera voltar a sentir aquilo. Tem 3 formas de perceber Deus no Oriente. Uma como servo, que você serve a Deus, você não tem consciência de que Ele é nem nada. Outra como filho, que você já tem uma sensação real, que você está em um cenário sagrado. Eu brinco com meus alunos que o Adão saiu a pé do paraíso, e a gente está no mesmo paraíso ainda, só que não vê ele. Né? E aí tem uma coisa que tem muito no Oriente, na Índia em particular, que chama Shivohan, que é você é Deus. Mas isso é um mergulho
onde a nossa consciência se funde num estado de vazio, que quando você volta, olha para o mundo, olha como se fosse a primeira vez sempre. Isso é meditação. Tanto um poder psicossomático produzido por uma atividade cerebral, como existe também experiências que comprovam que você está em sintonia com algo superior. Qualquer pessoa que se entrega a isso, qualquer pessoa que brinca um dia inteiro falando seja feita a sua vontade e foca só no lado afetivo, no olhar do outro, passa por esse tipo de experiência. Passa e é automático, é só querer. A fé, ela é uma sensação, eu acredito que interna, uma sensação intransferível, uma experiência que você passou e aquilo te norteia. E a crença, em alguns momentos, ela pode ser algo que foi doado. Você acredita por confiança, você confia na pessoa, sente alguma coisa dela e você crê que aquilo é verdade ou que aquilo vai acontecer. Olha, no budismo tibetano, eles têm muitas imagens, na Índia também tem muita imagem. A gente só vai entender fé se entender um conceito sofisticado sobre o que é cada ser humano. O nosso mestre estava morrendo na Índia, o meu avô espiritual, e as pessoas começaram a chorar na frente dele. E ele olhou para as pessoas e falou assim, o que eu sou para vocês? As pessoas falaram, como assim? Ele falou, o que eu sou? O que vocês sentem na minha frente? E as pessoas descreveram paz, sossego, alegria, uma pessoa que gera absoluta segurança. Ele falou assim, toda vez que vocês sentirem isso, eu vou estar em vocês, eu vou estar próximo a vocês. Na Índia, uma foto é a própria pessoa, porque para eles não importa a pessoa, importa que as pessoas são memórias. E os monges trabalham assim, ou seja, nós não sabemos qual é a pessoa que está na frente da gente, ou o que ela é. Então a gente senta, fica vazio de si mesmo, absolutamente, e depois que a pessoa vai embora, você senta tranquilo e vê o que sobrou em você daquela pessoa. Então aquela pessoa é uma sensação. Então qualquer objeto, talismã ou imagem, que leve a uma sensação, aí ele leva um conceito de sagrado. As nossas fotos de família têm essa qualidade. Por isso que índio não gosta muito que tire foto, nenhum mestre. Eu convivi com os 2 mestres e não tirei uma foto junto com eles. Porque seria indelicadeza a gente gravar ou amarrar o tempo. Então a gente não amarra o tempo, vive a vida, a gente não consegue repetir nenhum beijo, nenhum abraço. Né? Se quiser guardar um beijo, não vai escovar os dentes, se quiser guardar um abraço, não toma banho. Então essas brincadeiras todas mostram que a gente está num universo de passagem e que a beleza do processo é simplesmente observar isso. Por isso que um dos símbolos mais antigos de Deus é um olho. Né? E lá na antiguidade, isso era objeto indicativo, não era crença. Hoje é crença porque nós somos mentais. E como a gente está um pouco longe da natureza, a gente não tem um mergulho na água gelada, que sai dormente, não tem a possibilidade de olhar para uma menina, ou para um ser, para um homem, perceber deuses neles, aquele que você fica um mês sem dormir. Tudo isso é sagrado, era o sagrado e ainda é, só que a gente misturou, né? Hoje vivemos uma grande confusão. A pessoa pode literalmente alterar de um dia para o outro a vida. É uma brincadeira do tibetano, assim, morrer, as pessoas têm medo de morte, né? Mas morte é dormir, com a diferença que você não acorda no dia seguinte. Mas se você programar o seu dia seguinte, porque o mesmo esforço que a gente tem para fazer algo negativo, focado em você, negativo é querer ter, e a gente quiser algo negativo, que é querer dar, você passa um dia inteiro positivo e um dia se transforma inteiro. Muda a leitura, muda amigo, muda a forma de perceber. Ou seja, bom humor é a principal característica de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que tem qualidade superior. Para a gente ser inteligente, essa inteligência, intelectum, né, a pessoa que leva ao céu, essa inteligência ela acontece a partir do momento em que a gente exercita o esquecimento de si mesmo. Né? Quando que a gente foi absolutamente feliz? Foi no momento em que a gente não sabia com quem estava falando, onde a gente estava e não precisava fingir de forma alguma. Nesse momento a gente está liberando essa inteligência de base intuitiva e é ela que organiza o nosso estado de felicidade, né? De ananda, de bem-aventurança, que é viver em paz. O caminho é ser, né? É ser o que você é o tempo inteiro. A única vez que Deus fala nas Escrituras foi Moisés que falou com ele, foi o único que... E perguntou quem você é, ele falou, eu sou o que eu sou.
E quando você é monge, você só aprende a ser você. Não é nada. Qualquer ideia que você tem de você é ilusória, pertence a um tempo. E o que conta é o que você é e o que você está vivendo só naquele momento. Só esse momento é de verdade. Ali é fantasia e lá atrás é sonho, que já se foi. A fé em si mesmo é literalmente a fé em Deus. É você acreditar que a tua vida é uma oferenda. Os monges ficam com a mão assim o tempo inteiro. É você acreditar que a sua vida é uma oferenda e que no final desse sonho você conseguiu preservar você mesmo. Que é, o grande prejuízo nosso é perder a gente no meio dessa viagem, dessa divina comédia que a gente vive e esqueceu a nossa real natureza. A fé tem o poder de transformar, sim, porque a fé, ela dá a qualidade do invisível. O cenário pode estar todo se ruindo, caindo, caótico, e a pessoa tem certeza que aquilo vai passar. Ela tem, sim, o poder de transformação. A fé transforma e transporta montanhas. A importância da fé em si mesmo é exatamente se manter feliz, se manter em paz. O homem, na hora que ele coloca a felicidade na mão de outra pessoa, ele começa a ruína pessoal. Hoje, os monges, assim, a minha tradição, tanto os budistas quanto os da Índia, a gente não coloca a nossa felicidade na mão de nada fora da gente, a não ser na nossa consciência e na certeza de que se eu estou feliz hoje, a responsabilidade é minha. Se eu estou triste, também é minha. Ninguém é culpado de nada, somente a gente. Não tem essa história de culpa do outro aqui. Eu acho que sim, porque chegou um momento agora, quando eu estava assistindo Matrix, a coisa que me deixou mais feliz no filme foi que o Neo novo, né, em determinado momento, ele percebe que o mundo real, ele podia interferir no mundo real e que aquele mundo real também era possível de ser um sonho. No budismo tibetano, a gente tem que, um dos exercícios é acordar no sonho durante a noite, para que a gente aqui consiga mudar o sonho. A gente medita, chega um determinado momento e percebe que isso aqui é um sonho. E é um sonho feliz. Só vai ser feliz, na verdade, se a gente estiver presente e trazer as pessoas para essa presença. Porque tem uma coisa curiosa. No momento que você não finge mais, ninguém na tua frente finge. Você tira essa leitura. E no momento que você tira essa leitura, você retira a dualidade do universo. Ou seja, nada é tão bom e nada é tão mal. E aí a gente entra numa terceira coisa, que é o tal caminho do meio, que não é aqui embaixo, é lá em cima, que não é nem bem e nem mal, e é um estado, assim, no corpo, ele aparece como uma liberação de endorfina, assim, 24 horas por dia. Como se você estivesse na frente de algo novo o tempo inteiro. Não, o corpo nosso, tudo que a gente fala, eu tenho, é emprestado. Nós temos um corpo, nós temos uma janela aqui, e ela é temporal. Só que essa janela, por exemplo, qual é a natureza do corpo? A natureza do corpo é comer. Então a natureza nossa é ter prazer. Só que assim, nós temos três bases. O prazer do corpo, o prazer da alma, que foi esquecida, que é a ânima, a animação. Ou seja, a alma depende de beleza para se alimentar de beleza. E daí tem a consciência de verdade, que chama espírito, que já foi fogo. Isso é entusiasmo. Essa consciência tem todas as respostas. E a nossa estrutura social hoje, ela vive no corpo, né? Daí temos problemas, porque com esse tipo de pensamento, aí a gente vai morrer, vai envelhecer, e se não tiver o contato direto com as coisas do corpo, a gente vai ter graves problemas. Mas é problema de leitura de realidade, assim, é uma chave. Com a realidade virtual, como você comentou, a gente tem grande chance de perceber que aqui também é um sonho e de ter poder de alteração do dia a dia. Né? Porque a coisa mais triste é acreditar que o ontem vai ser igual a hoje. Né? Aí está morto. Não, o cristianismo fala uma coisa fascinante, assim, deixa que os mortos enterrem os mortos, e nunca é comentar. Que é exatamente as pessoas que estão sem animação, sem alma, sem vida. Eu acredito que ele tem que passar por uma experiência espiritual. Ele tem que, em algum momento, ele tem que ser arrebatado. Por exemplo, eu sou arquiteto, e uma das coisas que me fez ser arquiteto foi saber que o arquiteto da antiguidade era sacerdote, e que ele tinha que fazer algo que as pessoas chegassem na frente daquele algo e se inspirassem, né? Que parece o amor, né? O amor. O amor é quando você se eleva na frente de algo. Imagina, uma cidade grega era programada para isso, a cidade védica das Índias, com tudo de ouro, era programada para isso, e as pessoas eram indivíduos de beleza absoluta, cada um sabia
ou tinha algo que o outro não tinha e desenvolvia aquela qualidade. Então, a gente precisa passar por essa experiência. Essa experiência, ou a gente vai passar por um cenário, ou vai estar sentado na praça e passar alguém que a gente vai olhar e nunca mais vai dormir durante anos. Se não correr atrás, tem que correr atrás, porque vai sofrer depois. Então, todas essas experiências, elas estão no dia a dia. Né? A vida se recria todo o tempo. Mas para que isso aconteça, é necessário que uma chave esteja ligada, que é a chave do interesse. A pessoa tem que estar, no mínimo, tranquila, em paz, de banho tomado, né, alimentada, para poder passar por uma experiência dessa. Senão a mente vai estar procurando outras realizações, e a natureza da mente é sempre encontrar algo, e aquilo já está amarrado em outro algo, e aí a gente confunde essa busca pelo novo com a paz da pessoa que não precisa encontrar porque já está bem com ela mesma. Essa pessoa vive e convive com quem quiser. O gesto é assim, você tem dois modos de viver a vida. Ou você coloca a vida sobre a sua mão e ela fica leve e livre, ou você retém a vida. Então, o monge coloca todo o prazer de vida dele o tempo inteiro disponível. Olha que coisa impressionante, né? Ter coisas, na hora que uma pessoa tem uma coisa, ela coloca atrás do corpo. Quando ela coloca atrás do corpo, ela está dizendo que a vida dela é menos importante do que o objeto que ela está guardando. Então, quando a gente entrega tudo, ou seja, qual é a viagem da vida de monge? São dois exercícios básicos. Um, meditar, que é ficar sem pensar, e outro segundo, é na hora que a mente baixa, ou seja, a gente começa a ver o mundo como todo mundo vê, assim, achando que tem problemas, daí ele passa a fazer coisas por afeto. E esquece dele e começa a se preocupar com o outro. Então o gesto é um gesto de doação. Por isso que a meditação é sempre para cima, por isso que na hora que acolhe uma pessoa, põe a mão para cima ou põe a mão de lado. Mas a coisa que mais me emocionou na vida dos monges foi um cumprimento mais sofisticado que aquele que vocês conhecem de Namastê, que é o Deus que está em mim, cumprimenta o Deus que está em você, que é um que você coloca as duas mãos postas, olha no olho da pessoa e fala Dandavat, que significa literalmente obrigado. Obrigado porque você está encontrando uma pessoa e aquela pessoa te faz perceber que você está vivo e que você teve um outro amanhã. Então, um monge de verdade, ele tem consciência absoluta que ele pode morrer daqui a 5 minutos e que cada segundo é precioso, porque a nossa memória em relação à vida, em relação às pessoas, aos animais e ao planeta é o que conta na eternidade. O resto é ficção transitória e pertence somente ao espelho. A fé e a crença têm o poder de transformação, sim. Eu acredito que toda pessoa que tem fé sincera, independente do julgamento das pessoas em relação a qualquer que seja a religião, a pessoa se molda, e eu acredito que essa postura faz a pessoa ter um contato com o divino. E o divino existe exatamente porque, se a gente olhar em volta, só vê estruturas vivas, tem vida em volta da gente o tempo inteiro. E se a gente olhar para uma criança nascendo, que foi a minha experiência real assim com Deus, uma delas, meu filho nasceu, eu falei, eu acho que essa coisa existe porque Deus existe, viu? Porque nasce um serzinho com unha, cabelo, olho, impressionante, coisa alienígena. Cara. Daí eu acho que Deus existe. E eu estudei muito, um doutorado, assim, dei aula na USP, convivi com ateus, minha tese foi assessorada por ateus, e eu continuo achando que Deus existe. E está presente o tempo inteiro. Não, no mais é agradecer, e hoje eu tenho uma escola para mostrar, por exemplo, para eles, né, que foi o pedido, para as pessoas mais jovens, que elas conseguem ter esse potencial de viver, no mínimo, na genialidade. Né, que o gênio nunca passa fome e está sempre feliz afetivamente. Né? Porque tem, por exemplo, o gênio, se você olhar para um desenho de um gênio, ele não tem as pernas, ele está sempre vibrando. E o gênio tem uma qualidade fascinante, assim, ele fala, qual é o seu desejo? O gênio já sabe que ele vai fazer o desejo do outro. Então, o grande ser, assim, um Picasso, um Miró, um Monet, tem uma história do Miró, assim, velhinho, que o repórter chegou para ele e falou assim, seu Miró, o senhor faz um sol vermelho, com uma linha vermelha, uma linha amarela, uma linha preta, tudo torto. Daí ele falou assim, vem comigo aqui fora. Chamou o repórter lá, olhou para o sol, falou, fecha os olhos. Quando fechou os olhos, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo uma coisa vermelha, uma coisa preta, tudo torto se mexendo. Ele falou, pois é, não me perturba mais o meu sol. Sabe? Então, um gênio, de repente, é a pessoa que está sempre
presente, e eu nunca vi nenhum gênio sozinho, reclamando de tristeza, reclamando de falta de criatividade, que é o grande alimento da alma, na verdade. Isso aqui são mudras, porque assim, cada gesto que você faz, por exemplo, uma pessoa quando está com raiva, ela faz esse gesto e a gente de longe sabe que está com raiva. Uma pessoa que se perde no mundo emocional, ela treme, molha o corpo inteiro, mas tem pensamentos que não são desenhados pelos nossos gestos que a gente não usa. Daí quando a gente olha para as estátuas orientais, vocês vão ver na mão deles pensamentos sutis, tipo afeto sincero, qualidades superiores, e aí são gestos que os monges fazem de forma espontânea, como qualquer italiano faz quando conversa. Então os gestos são simples, são mandalas, que simbolizam o mundo sagrado da gente. Daí, como tudo tende a se dissolver, em um determinado momento ela se dissolve e se transforma em oferenda. E esse clique é passagem de um tempo para outro, na verdade. Ou seja, são sinais que os monges fazem, são barulhos, um sino na mão, são rituais que mantêm o nosso foco na experiência de retirada de tudo aquilo que a gente não é. Que na verdade é essa a vida de um monge. Não tem uma iluminação lá longe, não tem um nirvana em outro mundo, em outra dimensão. Tem somente um estado onde você elimina todos os teus processos de colagem ao longo da vida. E em um determinado dia você não tem mais nada para jogar fora, sobrou a gente.